Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, vamos mais um. Até as próprias trevas não se te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Querido, o salmista está dizendo aqui que, resumidamente dizendo, Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Ele disse, se eu fizer um buraco, cavar um buraco e entrar dentro, o Senhor vai estar ali também. Deus está em todos os lugares. E esse é um nível da presença de Deus. Você vai perceber hoje, eu vou falar sobre níveis da presença de Deus. E este é um nível. É um nível onde todas as pessoas estão. Todas as pessoas estão nesse nível da presença de Deus. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Ele está em todo e qualquer lugar. O pecador, o crente, qualquer pessoa tem esse nível da presença de Deus. É tanto que se um pecador clamar a Deus, da onde ele estiver ou aonde ele estiver, Deus ouvirá a ele, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas você sabe que há um nível maior de presença, não é? Maior do que esse que eu falei. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, a partir do 16. João 14, 16. Aleluia. Glória. Aleluia. Você pode encontrar, eu estou tranquilo hoje, tá bom? Aleluia. Não tem problema. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui é um outro nível da presença de Deus, onde o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, o mundo não tem direito de recebê-lo desta forma. O mundo não o vê, mas você tem Ele dentro de você, habitando com você o tempo todo. Agora veja, Jesus falou no versículo anterior: eu vou rogar ao Pai para dar a você um outro Consolador. Quer dizer, Ele era um Consolador para os discípulos que andavam com Ele. Ele estava ali suprindo os discípulos, cuidando dos discípulos. Quando eles estavam na tempestade no mar, Jesus cuidou e protegeu deles. Quando eles tinham fome e necessidade, Jesus trouxe para eles o que eles precisavam. Jesus estava cuidando deles ali. Então Ele disse: agora eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um outro semelhante a mim para estar com você o tempo todo. Então você tem a garantia de Deus estar te protegendo o tempo todo, como Deus protegeu, como Jesus protegeu os discípulos. Eles tinham a proteção, eles tinham a guarda dele. E Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele te dará, Ele vos dará outro semelhante a mim. Então eu não vos deixareis órfãos. Esse é mais um nível da presença de Deus. E é a presença de Deus em nós. Em nós. Quantos de vocês têm essa presença já? Sabe, queridos, mas eu quero te dizer que você pode ter também a presença dele em manifestação para você. Você pode ter essa presença em manifestação também em níveis.
E eu quero mostrar algumas coisas dessas para vocês hoje aqui. Tendo a presença de Deus em vários níveis. Ou você poderia chamar a glória de Deus. Ou você poderia até chamar de a unção de Deus. Quem gosta da unção aqui? Deixa eu dizer algo para você. Hoje eu não vou ficar só nas palavras, não. Eu vou ensinar a você. E nós vamos pular de cabeça dentro do mover do Espírito nesse lugar. Então, aquece o seu coração aí, fica com expectativa mesmo. Porque a unção já está aqui. Aleluia. No livro de Êxodos 40, 34. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Êxodos 40, 34. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Próximo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que a glória do Senhor estava no tabernáculo e que Moisés não podia entrar ali. Veja que a Bíblia não diz que Moisés não queria entrar ali. A Bíblia diz que Moisés não podia entrar ali. Você já pensou por quê? Moisés por muitas vezes esteve nessa presença, sabia? Por muitas vezes, ao ponto até do rosto de Moisés ficar glorioso. Quer dizer, Moisés já teve alguns níveis da presença de Deus, da glória de Deus. Mas nesse caso, a Bíblia diz que Moisés não podia entrar por causa da glória do Senhor. Queridos, há uma glória, há um nível de poder que é possível que o nosso corpo não aguente. Deixa eu te dizer algo. As pessoas dizem assim: essas igrejas aí que as pessoas caem, Deus não derruba ninguém. Já ouviu isso? E eu estou com eles, Deus não derruba ninguém. É? Pastor, você está com eles? Sim, Deus não derruba ninguém. Mas espera aí, pastor. Como assim? O que acontece de fato é que você busca tanto a presença de Deus, que a presença de Deus se manifesta. O problema é que os nossos corpos mortais não resistem a tal presença. Não é que Deus está derrubando as pessoas, não, Ele está só se apresentando e as pessoas não aguentam. O que está acontecendo aqui? Moisés não podia entrar ali por causa do nível de presença que estava ali. Olha, deixa eu contar mais algo para você sobre a presença. Sabe que eu vou ler na Bíblia, eu quero mostrar na Bíblia para você. Em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7, ali, nesse capítulo mostra bastante coisa sobre níveis da presença de Deus. Aleluia. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Próximo. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia.
cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Próximo. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e expunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha para mim, você percebeu o que acontecia aqui? Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quer dizer, Moisés entrava na tenda e essa nuvem descia, essa glória descia, e Deus começava a falar com Moisés. E pelo jeito, Moisés conseguia ficar ali. Era um nível de glória. Mas veja o decorrer dessa história. Próximo. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adoravam o Senhor. Próximo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Próximo. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Próximo. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés já tinha um nível da presença, e ele parece estar pedindo mais. E Deus diz para ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Próximo. Então lhe disse Moisés, olha só, Deus já disse: a minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Olha o que Moisés diz para ele: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Peraí, Moisés, Deus já disse: a minha presença irá contigo. O que você quer? Só que Deus não pensou assim. Deus entendeu o que Moisés está pedindo. Moisés quer mais. Porque Deus falou para ele: a minha presença irá contigo. Ele diz: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Agora, ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Próximo. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Não parece que Moisés está querendo mais, e querendo mais, e querendo mais? Deus disse: eu vou fazer o que você está pedindo. Você realmente achou graça. Você realmente achou, Moisés. Então eu vou fazer o que você está pedindo. Então ele diz: eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Aí Deus disse para ele, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Próximo. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Próximo. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois
em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Queridos, Moisés faz um pedido ousado a Deus. Ele quer mais, ele quer mais. Moisés já tinha tanto de Deus, mas parece que quanto mais você tem de Deus, mais você quer. Um grande apóstolo da fé, de séculos passados, o nome dele era Smith Wigglesworth. Ele disse: a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeita. Moisés sabia o que era isso. Eu sei o que é isso. Moisés, ele estava tendo a presença de Deus, ele estava tendo da glória de Deus, e ele diz: eu quero mais. Agora, veja só, Deus como é. Eu imagino, eu fico pensando, eu posso pensar, não é? Então eu fico pensando que Deus, quando Moisés falou, Deus pensou: e agora, o que eu faço? Porque eu não posso me apresentar a Moisés, que ele vai morrer. E ele diz: Moisés, é o seguinte, rapaz, dura coisa você pediu. Olha, ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. Mas eu tenho um plano, Moisés. Eu tenho um plano, eu vou fazer o seguinte. Está vendo aquela rocha? Então, eu vou passar por você, vou tampar o seu rosto, vou passar e vou ficar atrás daquela rocha. Pela fenda da rocha, você vai me ver pelas costas. Agora, deixa eu te perguntar, meu querido e minha querida, por que Deus fez assim? Ele explicou, e eu vou te explicar. Deus queria dar tudo o que Moisés queria. Deus queria dar toda a presença que Moisés estava querendo. Mas como ele diz, ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. E Deus queria que Moisés ainda continuasse vivendo. Então ele tinha um plano: você vai me ver pelas costas. Eu farei passar diante de você toda a minha bondade e te proclamarei o nome do Senhor. Meu Deus, que nível de glória. Você percebe? Eu estou mostrando hoje para você assim, que você pode ter níveis da presença de Deus mais e mais. Você pode ter um pouco aqui, um pouco ali e um pouco mais, e nunca vai acabar essa presença. Nunca vai acabar essa presença. Oh, meu querido e minha querida, aleluia. Há uma unção tão grande aqui nesse lugar. Uma unção. Aleluia. 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 Havia um homem chamado Enoque, em Gênesis capítulo 5. E a Bíblia diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Como que é isso? Esse homem chegou tão perto de Deus, tão perto, porque a Bíblia diz, vamos ler Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 22, 23 e 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse cara, ele estava andando tanto com Deus, que chegou ao ponto de Deus o tomar para si. Presença de Deus. Quantos desejam mais da presença de Deus? A glória de Deus. A glória de Deus. A fumaça. A fumaça. Olha, meu querido e minha querida, eu tenho entrado tanto nisso, desejado e buscado tanto isso. Eu tenho tido alguns cultos extraordinários. Num certo culto na minha igreja,
Eu cheguei, estava cumprimentando as pessoas, e eu olhei do meio para frente assim, eu estava ali olhando, e eu vi toda uma neblina na igreja. Só que eu não fiquei empolgado, porque eu não sabia o que era. Eu olhei tudo aquilo e eu pensei, será que algum fio está queimando aqui? E tem uma fumaça? Sério? Foi o que eu pensei. Eu pensei, daqui a pouco a minha esposa vem, porque eu sou ruim de cheiro, mas a minha esposa é boa. Então ela vai falar, você não está percebendo que... E eu fiquei esperando. E uma moça da igreja chegou em mim e disse, pastor, você está vendo aquilo? Eu falei, eu estou sim, claro. Ela disse, a glória de Deus. E eu fiquei aqui pensando, será? Não ri de mim agora não, pode acontecer com você. E tem a esposa de um dos pastores meu lá, ela costumava ver isso. E ela veio, se aproximou e ela disse, pastor, olha para lá. Eu olhei, toda aquela neblina. Ela disse, é aquilo que eu costumo ver, pastor. É a glória de Deus. Aí eu, uau, eu estou vendo também. E aquele culto foi espetacular. Cada palavra que eu falava, parecia que eu estava jogando uma dinamite na igreja. A igreja explodia, as pessoas gritavam. Eu pensei, eu só falei Jesus. Eu preguei naquele dia e foi extraordinário. Coisas aconteceram ali. Manifestação da glória de Deus. Cerca de 2 ou 3 domingos atrás, eu estava pregando na minha igreja e uma unção muito forte estava sobre mim. Eu estava sentindo muito aquilo. Eu estava empolgado. E o meu irmão estava sentado assim. E eu percebi que ele estava empolgado e aquela unção estava sobre ele. Dava para ver, a igreja estava recebendo, muitas pessoas estavam recebendo. E aí meu irmão contou o que aconteceu. Depois ele contou para mim, porque eu vi coisas ali. Ele contou que ele estava ali sentindo aquela unção, as mãos estavam formigando. Só que ele disse que ele orou assim, Senhor, eu estou sentindo essa unção está gostosa, mas sabe, Senhor, eu já tive mais da tua unção. Como naqueles dias que o Senhor me deu uma unção maior, eu queria experimentar de novo. Vem de novo, daquele jeito. Então quer dizer, ele já estava ali debaixo de uma unção e ele estava pedindo, me dá mais. E daqui a pouco meu irmão começou a gritar. Ele gritava e pulava, e gritava e pulava. É forte, é forte. Ele falou que o corpo dele começou a desfalecer, ao ponto dele ter que pedir para Deus, chega por favor, eu não estou aguentando. Unção. Nesse culto, pessoas começaram a ser curadas. Tinha uma mulher lá na igreja. Nesse mesmo culto aí, tinha uma mulher lá. Ela veio para frente por causa de uma palavra de conhecimento. E ela era surda de um ouvido. E eu estava numa unção muito forte. Eu coloquei a mão no ouvido dela. Eu disse, abre. E eu falei, tampa o outro ouvido, vamos ouvir. Eu falei, você me ouve? Eu acho que ela lê lábios. Ela disse, eu ainda te ouço. Eu falei, não é possível. Eu lembrei de Jesus, quando ele orou e por cego, né? E ele disse, o que você vê? Ele disse, eu vejo como se fossem umas árvores, né? Então eu coloquei a mão sobre ela de novo. Eu disse, abre. E ela caiu e apagou no chão e ficou lá apagada. E nós continuamos, curas acontecendo, pessoas sendo curadas. E depois de um tempo ela se levantou. Eu disse, para. Ela voltou, vamos aqui. Agora tampa o seu ouvido. Tampou. Você me ouve? Ela começou a chorar e disse, eu te ouço. A igreja começou a explodir de alegria. Níveis da presença. Deixa eu te dizer, eu não sei se você reparou, mas a fome de Moisés por mais de Deus, e Deus dava e ele queria mais, e Deus dava e ele queria mais. Parece que Deus estava muito interessado em que Moisés tivesse mais da manifestação da glória dele. E sabe, querido e querida, Deus não tem prediletos. O que ele faz para um, ele faz para o outro também.
Deus está dando da glória dele para as pessoas. Eu quero também. Eu não sei se você é assim, mas eu sou desse jeito. Eu não vou ficar sem. Sabe, querido, querida, aconteceram muitos avivamentos na história da igreja. Aquele avivamento de 1906 da Rua Azusa, pessoas a quarteirões de distância estavam caindo nas ruas, eles estavam aceitando Jesus. Foi extraordinário, espetacular aquele avivamento por causa do tamanho da presença de Deus envolvida naquele lugar. De 1947 a 1958, aconteceu um grande avivamento de cura nos Estados Unidos. E as pessoas estavam sendo curadas aos milhares, facilmente. Eu me lembro de ouvir alguém contar que Oral Roberts tinha acabado, uma pessoa tinha sido carregada para a reunião dele de longe, de carro, e estava tentando chegar no horário, mas não conseguiu chegar no horário. Já tinha acabado a cruzada. E alguém disse, ele costuma sair por ali, era uma tenda e ele saía por trás, ele costuma sair por ali. E aquela família correu com aquela criança aleijada, correu atrás de Oral Roberts e disse, irmão Roberts, o meu filho está aqui, ore por ele por favor, a gente não conseguiu chegar. Ele simplesmente disse, em nome de Jesus, e saiu, seguiu o seu caminho. Era um avivamento de cura. E quando ele saiu, aquela criança se levantou e começou a andar na hora. Avivamento. Houve um avivamento carismático nos anos 60 e 70. Pessoas começaram a receber o Espírito Santo até nas igrejas tradicionais, católicas e tudo. Foi um grande avivamento. Eles recebiam fácil o batismo no Espírito Santo e falavam em línguas. Nos anos 90, aconteceu um avivamento e era risos de alegria, manifestações de alegria, pessoas também curadas. Isso estava acontecendo muito. Sabe, queridos, eu tenho ouvido já há alguns anos que está prestes a acontecer um grande avivamento que será maior do que todos os avivamentos que já aconteceram. Que todos estes vão se juntar num só avivamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se isso vai passar ou não a minha geração, mas sendo como for, eu quero dizer algo para você. Eu vou viver esse avivamento na minha geração, de qualquer forma. Eu não deixo passar por mim. Eu não vou deixar passar isso por mim. E se eu fosse você, eu não deixaria passar. Agora, e aí, pastor, o que vamos fazer? Nós vamos começar o avivamento. Quando, pastor? Hoje é mais um dia para a gente ter um avivamento. Hoje nós vamos ter curas e milagres aqui. Nós vamos ter. Aleluia. Eu quero que você leia comigo o livro de Atos. Vamos ler em 2 lugares no livro de Atos aqui. Capítulo 5 de Atos. Versículo Atos 5, 12. Aleluia. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Que avivamento que estava acontecendo. Em Atos 19, 11,
Atos 19:11. Aleluia. Aleluia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Próximo. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus, pelas mãos do homem chamado Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Você já pensou sobre enfermidades fugindo? Eu consigo imaginar como é uma pessoa fugindo. Eu consigo imaginar como é um animal fugindo, não é? Mas você já pensou sobre uma enfermidade fugindo das suas vítimas? As pessoas estão com medo de ficar doente, estão com medo do mosquito, estão com medo de pegar câncer. As pessoas estão com medo das doenças, mas a Bíblia diz que as enfermidades fugiam das suas vítimas. Veja, querido e querida, a unção proporciona isso. Enfermidades fugindo. Deixa eu te contar algo. Eu estava pregando lá duas ou 3 semanas atrás, lá em Assis, na igreja do pastor Douglas, do pastor Silas. E eu estava pregando, era uma quarta-feira, e tinha uma unção muito forte naquele lugar. E eu soube que uma irmã, eu soube só depois, quando o culto acabou, uma irmã, uma senhora, ela foi embora com muita dor. E a unção estava operando, pessoas estavam sendo curadas, coisas estavam acontecendo no culto. A irmã com muita dor foi embora para casa. Essa irmã tinha câncer e ela foi embora. Eu não tive a chance de orar por ela. E ela foi embora no meu culto com dor, muita dor, ao ponto dela não aguentar. Eu fiquei pensando sobre aquilo. No dia seguinte, o pastor Douglas estava com aquela mulher e disse assim: conta para o pastor o que aconteceu. Ela disse: pastor, eu estava com câncer, e quando você estava pregando, veio aquela dor muito forte, e eu não aguentei, eu tive que ir para casa. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei o câncer para fora. E ela falou para mim ontem que pegou o exame e disse: não tem mais nada. Isso significa enfermidades fugindo das suas vítimas, câncer se rendendo ao poder de Deus, doenças não suportam o poder de Deus. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo da enfermidade, da doença, de todo tipo de mal é despedaçado por causa da unção, meu querido e minha querida. A unção está presente nesse lugar. A unção está presente nesse lugar para libertar você. Se você quiser pegar a sua parte hoje, você vai levar a sua parte hoje. Você vai levar a sua parte. Aleluia. Eu tenho visto muitas pessoas sendo curadas. Eu tenho visto muitas pessoas sendo alcançadas. E eu vim aqui para isso hoje. Eu queria que a banda subisse aqui. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Traga um lenço daqueles dos diáconos, por favor, para mim. Eu gosto de ter a Bíblia em ação. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos do uso pessoal de Paulo lenços e aventais. Olha, se Paulo pode fazer isso, eu posso também.
Se Ele pode, eu também posso. E eu vou fazer hoje aqui. Eu vou fazer hoje aqui. Som, isso. Som. Nós vamos adorar e fluir com o Espírito, ok? Vocês topam? Então vamos.